A explanação da noite hoje é do capítulo 14, que é honrai vosso pai e vossa mãe. Piedade filial são os itens. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Parentela corpórea e espiritual. Nós temos também as instruções dos espíritos, que é o item a ingratidão dos filhos e laços de família. O Evangelho segundo o Espiritismo, nós já falamos várias vezes, é a terceira obra da codificação da doutrina espírita. A doutrina espírita ela é baseada em 5 obras, que a gente fala são as obras básicas. O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. O Evangelho é a terceira obra. A doutrina espírita ela tem tríplice aspecto. Ela é considerada uma ciência e uma filosofia. E essa filosofia de efeitos morais, que hoje a gente diz religião, porque esses efeitos morais são os efeitos religiosos que automaticamente nós incorporamos a nós quando nós começamos a estudar a doutrina, quando nós começamos a ler o Evangelho, explicado o Evangelho de Jesus pela doutrina espírita. E nesse capítulo 14, nós temos, esse honrai vosso pai e vossa mãe, duas citações, no começo. 1. Sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falsos testemunhos, não fazeis agravo a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. São Mateus, São Lucas e São Marcos. 2. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo 20, 12. A gente fala Mateus, Marcos, Lucas e João. Fala decálogo, fala o Pentateuco mosaico. O que quer dizer isso? Antes da vinda de Moisés, na antiguidade, vários povos tinham as suas religiões, os seus deuses, e esses povos cultuavam vários deuses que se diz politeístas. Moisés veio com a missão de trazer a ideia do Deus único, que já no Egito eles sabiam dessa existência ou dessa ideia do Deus único, mas não podiam, só os escolhidos que tinham conhecimento e não propalavam ao público, ao povo, porque não aceitariam. Mas já tinha essa ideia do Deus único, e essa ideia do Deus único foi trazida para que Moisés lançasse, firmasse, com 2 objetivos na vida dele: o Deus único e trazer o povo lá do Egito, que estava escravizado, os hebreus, para a terra prometida, Canaã. E Moisés teve essa missão. No caminho de Moisés, ele por 40 anos viveu com os egípcios, e num entrevero com um soldado egípcio que estava maltratando um escravo hebreu, que os hebreus ficaram escravizados por 430 anos no Egito, ele matou o soldado numa briga, e aí ele foi condenado à morte pelo faraó. Ele fugiu, diz o Antigo Testamento, que ele ficou 40 anos fugido. De repente ele começou a ter as visões, ele via aquelas sarças, ou seja, pedaços de árvore ou de galhos queimando, e essas sarças, esse fogo conversava com ele dizendo que ele era um missionário, que ele tinha um trabalho a fazer, mas ele não acreditava nisso ainda, porque era uma coisa muito grande, tirar aquele povo de lá, levar para a terra prometida. Pior, tirar do jugo do faraó, porque eles eram escravos, de acordo com alguns historiadores, mais de 600 mil pessoas. Então ele no começo ficou meio com essa missão, só que depois ele aceitou e foi. Por mais 40 anos eles rodaram e andaram pelo deserto até chegar a Canaã. Moisés não chegou, porque faleceu antes. Nesse transcurso, ele entendeu e foi intuído para que fosse ao Monte Sinai, porque teria que receber uma lei, e essa lei viria numa tábua, ou 2 tábuas. Ele subiu, ficou 3 dias. E a gente, como espírita, nós sabemos que existem vários tipos de mediunidade, de acordo com o que nos explicam o livro dos médiuns. E uma delas seria como que aquela de escrever com fogo, que seria mais ou menos uma pictografia.
escreveu na pedra 10 leis, 10 mandamentos. E ele desceu com essas pedras. E um desses mandamentos era: honrai vosso pai e vossa mãe. Dessa tábua, com os 10 mandamentos. Mas o Moisés, os 10 mandamentos, ele trouxe, mas ele trouxe outros artigos de lei, que não foi dessa forma dos 10 mandamentos, que são as 5 obras, que é o Pentateuco mosaico, que a gente fala Gênesis, Êxodos, Levítico, Deuteronômio e Números. São 5 obras de Moisés. Mas o Decálogo, quando Jesus disse: eu não vim revogar a lei, mas dar seguimento, obviamente que ele falava dos 10 mandamentos, porque quando a gente vê os 10 mandamentos, nós notamos que as mesmas diretrizes que nos são dadas lá, são essas diretrizes que aqui nesse 10 mandamentos hoje nos norteiam também. Mas a lei mosaica, em torno de 612 artigos, nessas outras 5 obras, muitas coisas ele modificou. Ele dizia: disseram-vos olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, fazei bem aquele que vos quer mal. Se alguém te bater numa face, dê a outra. Então, algumas dos artigos de Moisés ele revogou, porque era a lei humana necessária para aquela época, para segurar aquele povo escravizado no Egito e trazer de volta para a terra prometida. Então ele tinha que pôr leis rígidas. E no Levítico, que é a terceira obra dele, tem pena de morte, tem vários tipos de punições, e tem também como se fazerem os cultos. E ele punia porque ele tinha que punir. De acordo com um filme sobre Moisés, quando ele desceu e as pessoas estavam adorando um Deus de ouro, ou seja, estavam voltando para a idolatria, idolatrando aquele Deus de ouro que eles arrebanharam, que era um bezerro de ouro, que eles arrecadaram ouro de todo mundo para fazer uma imagem de um bezerro. Ele viu aquilo lá, ele quebrou tudo e fez com que as pessoas se comprometessem em aceitar a ideia do Deus único, porque era uma das suas missões. 1.400 pessoas não aceitaram, ele precisou condenar à morte todos, e ele condenava. E nas obras dele, do Moisés, nós temos a condenação das adúlteras, mas por incrível que pareça, não dos adúlteros, né? Então são várias leis que eram colocadas para poder trazer esse povo para cá. E esses 10 mandamentos, eles são praticamente a lei divina, a lei de Deus. E nessa lei, nesses mandamentos, fala: honrai vosso pai e vossa mãe. Mas não foi só Moisés. Tiveram os profetas. Nós estamos dizendo das heranças judaico-cristãs. Então, o Antigo Testamento, ele é formado não só pelas 5 obras de Moisés, ele é formado pelas 5 obras de Moisés, pelos profetas, são os pequenos e os grandes, ou os maiores e profetas menores. E quando a gente fala profeta maior, profeta menor, não é porque são pequenos de estatura, mas a sua obra, o seu livro, o que eles escreveram, ou é muito ou é pouco. Nós temos como grandes profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, e como os pequenos profetas Anás, Oséias, Miqueias e outros. São 13 pequenos profetas, ou profetas menores, e 4 profetas maiores. Então o Antigo Testamento é formado das obras de Moisés, o Decálogo e os profetas. Aí veio Jesus. Antes de Moisés eram os pensamentos orientais e de outros povos, egípcio, grego. Nós temos, por exemplo, os hindus, que praticamente são os primeiros povos a terem um compêndio religioso, que são os Vedas. Os Vedas, os Vedas não são uma religião só, são várias correntes dentro dessa denominação Vedas, que deu origem aos hindus, que os hindus deu origem ao budismo, ao jainismo, porque Buda nasceu na Índia. Buda não é japonês e não é chinês, ele era indiano, Siddhartha Gautama, um príncipe, e ele tirou dos Vedas, ele tirou a sua doutrina, a sua filosofia, e dizem, e é uma realidade, essa filosofia de Buda é ateia. Por quê? Porque ele não fala de Deus, mas ele fala na luta contra os seus desejos, no seu aperfeiçoamento. Esses, Buda, Lao Tse e vários outros, Confúcio,
E vieram para nós. Aí chega em Moisés, os antigos, a antiguidade, o Velho Testamento, com essas obras, ou Antigo Testamento. Chegou em Jesus, a gente fala Novo Testamento com Jesus. Mas o Novo Testamento não só são os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, são também as epístolas, as cartas de Paulo, de Pedro, é o livro Atos de Lucas e outros. Então a gente, para se ter uma referência, os 10 mandamentos, ele veio junto com o Antigo Testamento dos profetas e de Moisés. Chegou em Jesus, é o Novo Testamento, com os evangelistas, as cartas e etc. E chegou para nós esse ensino. Então esse ensino de honrar vosso pai e a vossa mãe não é recente. Olha, Moisés, aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. Cristo, mais de 2000 anos antes da gente. Então esses ensinos estão há mais de 3500 anos. Honrai vosso pai e vossa mãe. Mas o que significam o pai e a mãe? E aí no capítulo nos fala sobre a piedade filial. O que seria a piedade filial? O que seria que nós somos devedores dos nossos pais? Somos, não somos? O que é isso? É o dever que nós temos para com eles, de quando na velhice nós podemos atendê-los. Atendê-los de uma forma, se puder, financeira ou apoio moral, uma conversa, um aperto de mão, um abraço, uma visita todos os dias. Por quê? Porque eles não mediram esforços para poder nos trazer hoje onde nós estamos. Porque se não fossem eles, o que seria de nós? Mas aí nós nos dizemos, não, mas o meu pai e minha mãe me abandonaram. Não, fala-nos o Evangelho, aquelas pessoas que também estão no lugar dos pais. É uma característica do interior do nosso Brasil, muitas mulheres terem filhos, deixar com as suas mães, com suas tias, com os avós. E os avós vão criar essas crianças como pais. E muitos desses filhos chamam os avós de pais, de mãe. E muitas vezes nem consideram suas mães, seus pais como mães e pais. Então esses que os criaram são considerados: honrai vosso pai e vossa mãe, em todos os sentidos. E diz aqui, conceder-lhes também os pequenos supérfluos, se a gente puder, uma viagem, uma coisa, por que não? Se tivermos condição de ajudar de uma forma financeira, sim, mas o respeito, acima de tudo o respeito pelos idosos, o respeito por esses pais, por essas pessoas, que nós devemos, mas não só para eles, como para todos. E nos diz, ora, se o respeito pelo próximo, em qualquer lugar, é importante, é uma norma de educação, de moral e de ética, imagine-se então o respeito para com os pais e aqueles que estão no lugar dos pais. Então nos fala sobre essa piedade filial. Mas a piedade não quer dizer uma coisa assim de dó, de vítima, não. É termos o coração aberto para o amor para com essas pessoas, que muitas vezes são difíceis. No Japão, os idosos têm um valor muito grande. Por quê? Porque eles são experiência, e eles levam a experiência e são considerados sagrados, porque eles trazem as suas experiências. Obviamente que não são todos os idosos que têm um controle, tem muitos que são completamente, vamos dizer assim, inconvenientes, mas tem jovens que são inconvenientes, tem adultos que são inconvenientes também. É o ser humano, cada um é uma individualidade, não tem como querermos que todos sejam iguais. De repente a gente vê uma pessoa com seus 62 anos, como eu, fala, meu Deus do céu, mas esse cara é muito chato, né? Mas o que eu posso fazer? O outro lá não é, a Leia é um anjo, eu não sou, mas cada um é um. E ela me ensina a ser um anjo, mas eu não aprendi ainda a ser um anjo, eu tento com ela, né? Eu tentei ensinar ela a ser demônio, mas ela não pegou, porque ela é boa por natureza. Então, a convivência vai ensinando a gente, aí ela me ensina a ficar quieto às vezes, a não falar besteira. Então, essa convivência dentro do lar entre a gente é que faz com que a gente se equilibre. E seja pais e mães, irmãos e irmãs, porque todos dentro do lar são importantes. E a lição fala também de quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Muitas vezes nós estamos num grupo familiar e nós não sentimos os nossos parentes ou algum desse parente como se não tivesse nada a ver com a família,
com a gente. Fala, meu Deus, mas não tem nada a ver com a gente, mas está lá, e nasceu lá, não foi adotado, não foi nada, nasceu lá dentro. A gente fala, como é que pode dentro do núcleo familiar, de 5 pessoas boas, nascer um sexto terrível? E aí a gente nos pergunta, mas quem são pais? Quem são os meus irmãos? Jesus estava tomando um alimento na casa de uma pessoa, e estava lotado de pessoas. Jesus é o seguinte, ele não tinha sossego, ele andava e era uma multidão uma multidão de pessoas, uma multidão andando atrás dele, né, Varilza? Multidão de pessoas é duro, né? É uma multidão andando atrás dele. Ele não tinha sossego para comer, ele não tinha sossego para beber, e eles estavam tomando uma refeição. De repente chega uma pessoa, diz o evangelho que os seus parentes, sua mãe e irmãos foram buscá-lo porque entenderam que ele tinha perdido a razão. Essas pessoas chegam, um rapaz vai e fala para Jesus, olha, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Ele olhou para todos que estavam lá dentro, ceando com ele, e falou, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? São todos esses que estão comigo e creem em Deus, da forma que ele estava passando. Esses são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Aí causou a maior polêmica, Jesus renegou a sua família. Não, ele não renegou a sua família. Explica-nos o evangelho. Eu fiz direito romano, eu tive no primeiro ano ou segundo. O direito romano explica sobre as interpolações. Lá na época do direito, lá quando começou, lá no ano 1000, 1100, tinha os interpoladores. Seriam pessoas especialistas que iam fazendo a revisão dos livros, das obras, e de acordo com a mudança do vocabulário, eles mudavam, e muitas vezes eles colocavam ao prazer deles, ou ao bel prazer, vamos dizer, algumas coisas no meio das linhas lá. E aí nos diz o evangelho, mas será que realmente foi isso que Jesus falou? Ou foi interpretado de uma forma e nos passado de uma forma diferente? Ou ele não falou? É para se pensar, porque ele não renegaria seus irmãos, sua mãe e suas irmãs, de forma nenhuma. Mas tudo, absolutamente tudo que Jesus falava, tinha e tem uma razão de ser, um objetivo, uma finalidade. E o que se conclui então dessa fala de Jesus? Que ele não só falou da família consanguínea, mas ele falou também da família espiritual. Mas como família consanguínea e família espiritual? Aí vem a doutrina espírita e nos explica que nós não fomos criados num berço e que nós não vamos morrer no túmulo, de forma alguma. Que nós viemos bem de antes e nós vamos, para quem pensa que vai morrer, infelizmente vamos para a imortalidade, porque somos imortais agora. O nosso corpo físico, esse a gente perde, porque essa vida é passageira, mas o espírito, aquele que está pensando em suicídio, pode tirar o cavalinho da chuva que não vai morrer. Quando chegar de lá, dizem os espíritos que se suicidaram, na quarta obra da doutrina espírita, que se chama Céu e Inferno, segunda parte, exemplos, que uma das maiores decepções do suicida, não morreram. Só que pior, o sofrimento é muito grande, porque nós somos imortais, e nós estamos tirando uma vida que não é nossa, é uma vida que nos é dada de encarnação por Deus. O corpo físico não é nosso, tanto é verdade que todas as células nossas, todos os componentes, todos os elementos que criam o nosso corpo físico, criam coisas na natureza. Nós temos o cálcio tem no tijolo, nós temos vários elementos que tem na natureza, então nós devolvemos para a natureza, que é de Deus, o nosso corpo físico. Então mostra-nos a doutrina espírita que nós somos imortais, e no decorrer da nossa evolução, a partir do momento que nós começamos a nos conscientizar de que nós somos espíritos, do que nós somos uma individualidade, não espíritos ainda, mas que nós somos uma individualidade,
que nós não nos misturamos com o meio, ou com a natureza, ou com as pessoas, que um é um, o outro é outro, eu começo a me conscientizar que eu não sou o Alessandro, não sou a Marilza, eu sou o Ademar, e eu tenho a minha individualidade. Obviamente que ainda não sou espiritualizado, mas eu começo a notar que eu sou um ser fora daqueles lá. Mas eu preciso ter um relacionamento. Por quê? Uma das leis da natureza é a da procriação, do progresso, entre outras leis. Para que se possa procriar, tem que se ter um relacionamento entre um homem e uma mulher. Nasce um bebê. Só que no começo não tinha nenhum sentimento, porque a terra precisava ser povoada. Os animais povoam também a terra à sua forma, porque precisamos do equilíbrio ecológico. Então tem todas as espécies de animais, uns se alimentam dos outros, outros são herbívoros. É uma coisa da natureza. O ser humano também necessita disso, porque nós precisamos povoar a terra, porque o espírito necessita da matéria para evoluir. Embora os espíritos respondam no livro dos espíritos que pode sim evoluir sem a matéria, mas demoraria muito mais. Então, para virmos à matéria, para nos encarnarmos, nós precisamos de um pai e de uma mãe biológicos, para nos dar vida. Ah, mas tem o bebê de proveta. Sim, mas são de duas células, uma masculina e uma feminina. Não tem como. E a gente vem. E no decorrer dos séculos e dos évos, a gente não só começa a ter essa convivência lá da época das cavernas como animais, para procriar. Como espíritos, nós evoluímos. E nós começamos a depurar os nossos sentimentos. E nós começamos a exercitar o nosso livre-arbítrio, que é a vontade de fazer o que quisermos. Nós temos os caminhos, cabe a nós seguirmos. Porém, a doutrina nos explica que, de acordo com os nossos atos, nós vamos ter também as nossas colheitas. De acordo com as ações que nós perpetramos, teremos de volta, na mesma proporção, uma reação. De acordo com uma causa, nós teremos um efeito. E aí a gente começa a exercitar o livre-arbítrio, e aí a gente começa a ter um relacionamento já com sentimentos, muito mais sentimentos. Os sentimentos vão se aflorando. Aí eu já não passo a ter uma fêmea, eu já passo a ter uma esposa, ou um esposo, ou um companheiro, uma companheira, um convivente. E a partir desse momento, eu começo a sentir um amor, ou uma afinidade por aquela pessoa. Eu já começo a me enciumar, porque antes era promíscuo, mas eu já não quero mais essa promiscuidade. Por quê? Porque os meus sentimentos estão se apurando, e eu estou evoluindo, espírito. E vamos dizer assim, as instituições, como também o relacionamento e o casamento, também vai evoluindo, junto com nós espíritos. E aí nós vamos começando a ter relacionamentos dentro de um grupo. Só que nós ainda temos um tanto quanto de inferioridade dentro de nós, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, perto dos planetas primitivos, bem longe dos planetas perfeitos. Então a qualidade dos habitantes da Terra, ela é nossa qualidade, a minha, por exemplo, é ainda de um espírito inferior se educando. Estamos nos educando através da dor aqui na Terra, nesse mundo de provas sendo provado e expiações sendo expiados. Então, em razão dessa bagagem que eu trago, que pode-se dizer, está lá no fundo do inconsciente, às vezes aflora em mim determinadas reações que depois eu estranho de ter essas reações. Só que quando aflora, eu firo alguém, eu leso o direito de alguém. E eu lesando o direito desse alguém, mesmo que as leis humanas não punam, está gravado no maior de todos os tribunais, na minha consciência. Gravou, lesei, gravou em mim. E o perispírito da gente, para quem é mais antigo, aqueles gravadores de fita, os jovens nem sabem o que é isso, que hoje é pendrive. Nós tínhamos gravadores de fita. Grosso modo, o espírito, o corpo é o gravador, o perispírito é a fita.
E o espírito é o núcleozinho, de onde sai a voz. Então tudo que nós fazemos nesse gravador está gravado nessa fita, que é o perispírito. E no momento na nossa vida, em qualquer século lá para frente, ou que veio para trás, vai desaguar no nosso consciente. Aí nós vamos querer nos ressarcir com a nossa própria consciência e com aqueles que estão ao nosso lado. Então a gente lesa, a gente é lesado, a gente assume compromisso a partir do momento que nós tivemos o livre-arbítrio. E esses compromissos são assumidos e têm que ser resgatados, justamente com aquelas pessoas que nós lesamos, porque nós temos que trazer as coisas aos seus devidos lugares. Mas se aquelas pessoas que nós lesamos já estão superiores, evoluídas ao ponto de não necessitar voltar mais para a Terra, nós temos grupos com os quais nós afinizamos em gosto, em qualidade, em tendências, e nós nascemos naquele grupo. Podemos ser estranhos naquele grupo, mas a partir do momento em que nós estamos naquele grupo, a gente começa a mostrar realmente, tirar nossa máscara, lesamos novamente. Então Deus criou uma forma para fazer com que nós tenhamos a conciliação, a reconciliação. Criou a família, os pais, os filhos, os avós, os tios, os parentes. Por que a família? Principalmente aquele núcleo familiar dos pais, dos seus filhos e às vezes os avós que moram juntos. Porque dentro desse núcleo familiar, Deus resolve, a pedido nosso, espíritos, nos colocar entre pessoas que se lesaram. Mas, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente não tem firmes disposições de entender, olha a doutrina espírita que bênção, que esse núcleo familiar é feito para aprendermos a amar, toda aquela tendência, aquela bagagem que nós trouxemos antes do túmulo se aflora e todo o ódio volta. Aí nós lesamos novamente, mais compromissos. Então nós somos colocados nesse lugar, os pais, os filhos, os parentes, ou pessoas que estão como uma família nesse núcleo, para se realinharem, exercitarem o amor. Por isso a importância que a doutrina espírita tem na nossa vida de dizer da importância de exercitarmos o amor dentro desse núcleo familiar, entendendo as pessoas que estão lá dentro, que não são perfeitas, e nós também não somos perfeitos, que não são anjos, nós também não somos anjos, que tem defeito, nós também temos defeito. Mas a doutrina espírita vem e nos esclarece. Vocês estão juntos, não é para sofrer. Ah, mas a vida é um sofrimento e eu tenho que sofrer, se resignar. Não pode se confundir as coisas. Nós estamos na Terra para sermos felizes. Essa é a lei de Deus. A felicidade plena do espírito puro, que tem a consciência exata do que ele seja, que mesmo nos maiores sofrimentos físicos, nas maiores doenças, quando encarnado, ele é feliz, porque ele é pleno, e não vai ser o seu corpo físico que vai lhe dar infelicidade. Jesus, mais do que sofreu, era um espírito feliz, porque sabia das coisas, e nós saberemos. E aí nesse núcleo nós temos que começar a compreender as pessoas, nos amar, a respeitar, não sermos ingratos, não sermos como que alheios, porque nós estamos juntos caminhando, e esse amor vai se expandindo. Se tem um núcleo familiar em que as pessoas se entendem, elas, ou esse grupo, ele contagia aqueles conhecidos, porque fala, meu Deus, eles são felizes num mundo tão triste assim. Ora, se eles são felizes agindo dessa jeito, eu também posso ser feliz, porque eles são do mesmo nível que eu sou. E contagia, como o erro, como a maldade,
como, vamos dizer assim, os atos equivocados contaminam, os bons atos contagiam. Na Terra nós temos um péssimo costume de dizer: se todo mundo faz, por que eu não vou fazer também? Se todo mundo não respeita o semáforo vermelho depois da meia-noite, porque pode ser assaltado, por que eu vou respeitar? Passa num semáforo vermelho, causa um acidente. A importância de nós trabalharmos a nós mesmos, no exercício dentro desse núcleo familiar, porque é mais fácil, são menos pessoas. Só que paradoxalmente é mais difícil, porque dentro desse núcleo as máscaras caem. Fora, na rua, nós respeitamos muitas vezes porque nós temos medo do embate, mas dentro da nossa casa, infelizmente, não. Mas aí que está o segredo, é aí que está a importância de sabermos conviver. Joana de Ângeles, numa das lições dela aqui do Evangelho, ela fala que nós temos que nos tolerar, que se pelo menos nos tolerássemos, salvo engano é a paciência, seríamos felizes. Ela fala em tolerar, ela nem está falando em amar ainda, mas da tolerância a gente vai aprendendo a se conhecer e a se amar. Por quê? Porque quando a gente começa a tolerar, a gente começa a mudar a visão em relação àquela pessoa. A nossa visão já não vai ser muito crítica, porque nós vamos começar a ver as coisas boas que aquela pessoa tem. Todos, olha, todos sem exceção, tem coisas boas e coisas ruins, faz o bem e faz o mal. Mas nós temos, infelizmente, um péssimo costume de enxergarmos só o mal. Mudando o foco da nossa visão, começando a olhar e ver a parte boa daquela pessoa, nós falamos: meu Deus, mas eu nunca tinha reparado. Por quê? Porque nós nunca paramos para pensar. Quando chega a comidinha na nossa mesa, feita pela nossa esposa ou nossa empregada, mas sob o comando da esposa ou marido ou quem quer que seja, nós nunca elogiamos que o arroz está gostoso. Mas sabe o sacrifício que foi para fazer aquele arroz, o amor que foi colocado naquilo lá? A gente não elogia, está sem sal. Gente, no decorrer do ano todinho, a pessoa só fez coisa certa, cometeu um erro, nós já condenamos. Só que nós nos esquecemos de olhar aquele ano que se passou, os bens que aquela pessoa fez para a gente, a convivência boa, das horas alegres e felizes. Quem é que não tem convivência de momentos felizes e momentos tristes? Mas esses momentos felizes, eles podem sim perdurar, porque depende da gente. Quando nós começamos a treinar, nós vamos notar que é muito mais fácil do que a gente imagina. Meu relógio parou, Marilza, que oração, bem? Meu Deus, parou, desculpa. Então a gente nota, o relógio parou, eu estou olhando, não sai do 8h20, falei: gente, esse relógio aqui está doido. A gente vê que das dificuldades do relacionamento, mas é uma coisa natural. Por quê? Porque nós estamos nos conhecendo ainda e aprendendo a nos amar. Então, quando vem essa lição, honrai vosso pai e vossa mãe, é para se estender a todos aqueles que convivem no nosso lar, e entendendo dessas parentelas, da parentela que nós temos corporal e espiritual, que hoje talvez necessitamos estar com essa parentela consanguínea corporal, para que exercitemos esse amor, para que no futuro seja uma parentela espiritual, que é uma lei da natureza. Mas depende da gente, depende de nós iniciarmos através da nossa modificação, da nossa transformação, porque nós somos espíritas. E como se reconhece o verdadeiro espírita? Pela perfeição? Pela pureza? Por ser um anjo? Não, pela sua transformação moral. Eu não sei se tem pessoas que estão vindo pela primeira vez, mas eu tenho certeza que tem gente que faz mais de 10 anos que vem. Então faz um balanço da vida desses últimos 10 anos, se a doutrina espírita não transformou moralmente essa pessoa, ou não nos transformou. O que eu era há 10 anos, hoje eu já não sou. O que eu era há 20, um terror. 30 então nem falo, que eu tenho vergonha. Hoje sou bom de forma nenhuma, mas sou melhor do que eu era, porque eu me transformo moralmente. Não sou perfeito, sou espírita, porque eu estou me transformando moralmente. Eu faço esforços. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz
para domar as suas más tendências. Então, essa convivência no lar, nós temos que nos transformar moralmente, entendermos. Nós temos que entender que essas pessoas também têm as suas dificuldades, que podemos sim honrar não só os pais e as mães, mas a todos aqueles que estão ao nosso lado, estendendo isso, contagiando as pessoas, para que possamos ser um exemplo para a humanidade, para que a humanidade seja modificada, porque a humanidade, ela é dessa forma, pela soma das individualidades, e essas individualidades se modificando, automaticamente o todo se modifica. Então não adianta nós cobrarmos que seja de cima para baixo, não digo do céu não, porque do céu melhora, mas de cima para baixo que as coisas melhorem, de forma nenhuma. Nós temos que começar de baixo para cima e principalmente de dentro para fora, de nós para o nosso próximo, como disse no Antigo Testamento e disse Jesus: amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lição do Evangelho da noite. Muito obrigado a todos. De ambos os lados da vida. Muito obrigado.